pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Desenvolva. Eu sou o Cruz. Eu sou o Juan. E dessa vez a gente trouxe um convidado muito especial para esse podcast. Pode se apresentar. Bom, sou o professor Carlos, aqui do SESI Oswaldo Cruz, dou aula de matemática aí para essa molecada. É um prazer ter o professor aqui conosco. E nós vamos falar hoje sobre os egípcios, na verdade, mais enquadrado as pirâmides. Senhor, se apresenta aí, fala aí como que foi a sua trajetória até chegar aqui no SESI, sua trajetória profissional, faculdade. Bom, eu fiz matemática na universidade aqui de Adamantina, aí depois fui complementando com outras coisas, né? Fiz matemática, depois fiz pós-graduação em informática e matemática aplicada, depois fiz pedagogia, engenharia de produção e engenharia de segurança do trabalho. Entrei aqui no SESI em 2010 e estou aqui até hoje. Foram quantos anos, assim, para tudo isso aí se concretizar? Total. Todos os... Comecei em 2006, terminei ano passado. Terminei ano passado não, que a gente nunca termina, né? É verdade. Verdade. E ano passado você fez o... Terminei engenharia. Que legal. O senhor tinha comentado na sala de aula que a gente, trocando papo, né? Que você tinha se interessado por egiptologia, né? Sim. Um curso da USP. Da USP. Como que começou esse interesse, assim? Eu gosto muito dessa parte do Egito, né? Mas começou nas teorias fantasiosas, né? Que a gente estava comentando. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu li um livro que mexeu muito com a minha cabeça, que eram os deuses astronautas. Esse livro, ele já começa assim: vou colocar 300 dúvidas na sua cabeça. É um livro que já começa desse jeito. Então, se você já tem muita dúvida, você lê aquele livro, você fica mais com dúvida ainda. E aí tinha um capítulo que era todo do Egito. E nesse capítulo ele colocava vários temas e era remetendo, como o tema o nome do livro eram os deuses astronautas. O que ele estava falando? Que ele vai jogando assim, que na religiosidade não tem um deus, eram os astronautas que vinham, pessoas de outro planeta que vinham influenciar os que estavam aqui, e depois eles iam embora, voltavam em outra era, iam embora, voltavam em outra era. Então o que ele queria dizer? Que essas pirâmides não tinham como o homem ter sido construído pelo homem. E aí eu peguei, depois que eu fui para matemática, quando eu fui fazer meu TCC, eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu fiquei assim, eu vou desmentir que foi construído pelo homem e vou provar que não foi construído pelo homem. Fui pegando os temas que ele colocava lá eram os deuses astronautas e eu ia pesquisar para comprovar que aquilo que ele estava falando era verdade, mas aí eu ia comprovando totalmente ao contrário. Quando ele falava que era uma coisa, eu ia lá e conseguia mostrar matematicamente que não era daquele jeito, que dava para ser feito. Aí ele pedia outra coisa, mostrava que dava para ser feito. Então, assim, no final das contas, eu acho que eu trabalhei uns 35 temas e mostrando que, sim, dava para ser feito pelo homem, não eram os astronautas lá, os alienígenas que iam construir. A gente vê, né, não só no Egito, mas ao redor do mundo, né, vários desenhos ali que podem ser, que seja algo extraterrestre. Tem muito lugar. Mas já entrando nesse assunto, conta um pouco pra gente como que foi construída, né, as pirâmides, porque, né? É algo bem difícil. Curioso, né? Algo bem que muita gente fica em dúvida, né? Pedra muito grande, né? Muito grande. As pedras, por exemplo, de acordo com a pesquisa que eu fiz, mas também essa pesquisa que eu fiz já tem uns 15 anos, mais ou menos, né? As pedras, por exemplo, variavam de 2 a 20 toneladas. Então, 2 a 20 toneladas é um negócio muito grande. Tinha pedra que era trazida de uma distância de 800 quilômetros pelo rio. Então, por exemplo, não eram os deuses astronautas, ele colocava assim, não tinha madeira. Como que eles faziam? Não tinha navio, e tinha tudo isso na época. Então eu fui pesquisando e fui vendo que tinha. Como que você vai transportar se não tinha navio? E o caminho era o rio Nilo. Como que você vai fazer se não tinha madeira? Tinha tudo. Tinha corda, tinha tudo. Então, eles traziam via rio,
a madeira, ou então de pedreiras próximas ali, ainda essas pedreiras, acho que ainda existe lá no Egito com os lugares que eles arrancavam as pedras, e eles colocavam madeira no chão, lama, aí amarrava essas pedras em cima da madeira com lama e eles arrastavam e eles puxavam, ou então com cavalo. E naquela época existiam matemáticos assim que faziam cálculos para o peso da pedra, assim, não exatamente o peso, né? Porque não tinha como eles ter essa média, mas o tamanho da pedra para carregar e como eles faziam tudo. Ó, então, como quase tudo lá na construção das pirâmides, não tem nada registrado. Aí é aquela conversa que a gente estava tendo antes, né? Não tem nada registrado. É a mesma coisa de alguém entrar na sua casa e procurar uma instrução de como você escova os dentes. Você não tem uma instrução detalhada como você escova os dentes. Você vai lá e escova os dentes. E eu acho que aquilo ali para eles era tão comum que eles só iam lá e faziam. Por exemplo, apesar das pirâmides ter 3 mais famosas no Egito, o Egito tem mais de 90 pirâmides. Uhum. Se não me engano, são registradas 123 só no Egito. É muita pirâmide. Tem muitos setores, muita pirâmide. Então, assim, é uma coisa bem normal. Olhando a figura ali, não parece que são pedras tão gigantescas, né? Você vê mais ou menos quando você tem as pessoas perto, você consegue E é analisar. impressionante a arquitetura que foi usada, a técnica, né? Mesmo que não tenha registros, de as 7 maravilhas do mundo, essa ser a única que ainda Ainda está está inteiro. em pé e ser a primeira, eu digo assim, em tópicos, em primeiro lugar, a maior de toda a humanidade. Né? Foi Sim. durante 3.800 anos sendo a maior estrutura, né? Perdendo muito para a igreja grande. lá na Inglaterra. É muito grande. Ela tem 140, hoje deve ter uns 140 metros de altura, com o desgaste, né? E como fala, os corredores, né, os caminhos dentro dela que levam para a cova do faraó, tudo que eles depositavam os, os bens deles, tudo que eles achavam que tinha vida após a morte, tudo. A gente queria saber também um pouco disso. Então, aí, de novo, lá não eram os deuses astronautas. É impossível construir a pirâmide porque o túmulo do faraó é maior do que os corredores. Ele colocava isso. Como que eles passaram o sarcófago maior que o corredor? Então ele já jogava que isso era impossível. Aí durante as pesquisas, o que acontecia? Conforme eles iam fazendo a estrutura, eles já iam deixando os espaços dos corredores. Então já vão fazendo, já vão deixando, vão colocando as pedras posicionadas direitinho, já para colocar. Então, por exemplo, quando fez a sala do rei, já colocaram o sarcófago lá dentro. Aí depois eles foram erguendo a pirâmide em volta e fazendo os corredores. Então esses corredores foram sendo feitos de acordo com que eles iam levantando as pirâmides. Porque eles colocam assim, não tem fuligem nos corredores. Como que não tem fuligem nos corredores? Como que eles construíram? Porque na ideia deles era assim, a pirâmide foi feita e depois eles foram quebrando os corredores. Então, necessariamente você ia ter que ter tocha e não tem nenhum vestígio de fuligem, mas não tem mesmo porque não foi desse jeito. Eles foram fazendo os corredores conforme eles foram fazendo. E aquelas histórias que eles falavam que tem muitos lugares, né, que falam que foram escravos que carregavam as pedras, tudo para subir em cima para construir as pirâmides. É outra coisa que também não encontrei nada a respeito de escravo. O que acontecia era que uma época do ano o rio Nilo enchia e impossibilitava a agricultura ali em volta porque foi a época da cheia. Aí o que os agricultores faziam? Eles iam prestar serviço para o faraó, porque se ele prestar serviço para o faraó, ele estava prestando serviço para os deuses. Então acho que 4, eu não lembro mais, são 4 meses do ano, eles prestavam serviços para os deuses. Então eram agricultores, tem vila lá de trabalhadores, acharam, por exemplo, ossos e jarros, então eles não eram pagos em dinheiro, eles eram pagos com cerveja e com carne, alimentação, cerveja e carne, e tem vila, tem tudo direitinho, eles não eram escravos nessa época. Eu acho muito interessante que eu andei vendo alguns vídeos e eu não me lembro se era dentro de onde ficava o túmulo dele, né? Eles encontraram uma brecha bem pequenininha com um prego lá no final, isso naquela época, né? Um prego, que seria supostamente onde a alma do faraó
água sairia. E aí eles ficaram perguntando, né, como que eles fizeram esse buraco tão pequeno e o que será que tem lá dentro? Foi construído só um robô para isso, numa universidade lá nos Estados Unidos, só para ver o que tinha lá dentro. Aí foram ver, era só um prego. Provavelmente aquilo lá era feito para quando a alma dele viesse, né, dos deuses lá de cima, encontrasse o corpo, mas ela vinha por aquele lado. Só que esse buraco, se eu não me engano, também servia de ventilação para ficar arejado do lugar, se eu não estou enganado. É muito louco essas estruturas. Porque assim, essa parte da alma tem muito. Então, por exemplo, no salão do rei, ele desce um túnel bem pequenininho de um lado e um túnel bem pequenininho do outro. Não cabe uma pessoa. Desce e sai lá no sarcófago. Um aponta direitinho para uma estrela e o outro aponta direitinho para outra estrela, que era para quando o espírito do faraó saísse, eles iam direto para as estrelas. Então, é muito certinho. É um túnel que leva, que você, olhando lá de dentro, aponta direitinho para duas estrelas. Uma é a estrela polar, a outra eu não lembro. Mas é muito, muito certinho, assim, as coisas que eles faziam. Professor, e a respeito das contribuições dos egípcios para a matemática, assim, para as faculdades de hoje, para a arquitetura de hoje em dia, qual que você acha que foi as maiores contribuições? Assim? Então, aí entra naquela parte da matemática africana, né? Porque a gente tem a matemática lá dos gregos, só que, por exemplo, dentro da pirâmide, eu estudei especificamente a pirâmide de Quéops, porque ali eram 3, né? Era o avô, o filho e o neto. Então, o Quéops, o avô, o Quéfren, o filho, e o Miquerinos, o neto. Que são as 3 pirâmides da planície ali de Gizé. E aí o que aconteceu? O Quéops, ele levou aí em torno de 50 anos para construir a pirâmide dele. Levando em consideração aquilo que a gente já falou, de 4 meses por ano, eles iam lá, levantavam, depois voltavam para suas terras, tal, então 50 anos. Aí depois, essa pirâmide, aquela mais famosa, que é a do meio, ela é mais famosa porque ela tem aquela cobertura, todas elas tinham essa cobertura, tá? Que foi roubada, de todas elas foi roubada. Isso aí era granito brilhante que dava para ver de não sei quantos quilômetros, então todas foram roubadas, só sobrou aquela. E aquela foi do filho. O filho fez a pirâmide mais para manter a tradição de pirâmide, ele já não estava muito ligado em pirâmide. Que a pirâmide nada mais é do que o túmulo de uma única pessoa. Então, a pirâmide de Quéops tem 250 metros de largura, 140 de altura, para ter uma pessoa dentro. E aí o Kefren já fez uma pirâmide menor e estava muito ligado nisso. E o Miquerinos, filho do Kefren, eu acho que ele não ia nem fazer pirâmide. Pelos estudos assim, aí eu acho que pela tradição alguma coisa aconteceu e ele fez uma pirâmide bem menor e bem menos elaborada. E aí, acho que para o pai dele não ficar muito bravo com ele, né? Aí o Miquerinos construiu a esfinge na frente da pirâmide do Kefren. Então, assim, a pirâmide que tem a esfinge não foi construída pelo rei daquela pirâmide, foi construída pelo filho. Essa pirâmide, essa esfinge fica na frente da pirâmide daquela que tem a coberturinha. E cada uma foi ficando menos elaborada que a outra. A grande pirâmide, que é a pirâmide de Quéops, ela tem muita matemática envolvida. Por exemplo, o número de ouro está nela. A razão áurea está nela. 1,618, você faz alguns cálculos, você chega no número de ouro. Até o número π você encontra nela, se você fizer os cálculos bem direitinho ali, você encontra o número π nela também. Lá no meu projeto eu tinha feito todos. Outra coisa que é interessante, ela tem exatamente 90 graus de ângulo de base. Como que eles conseguiam fazer 90 graus de ângulo de base? Nós estamos falando em 3000 a.C. Interessante. E as arestas são bem retinhas. Então não é uma aresta, a pirâmide não sai com a aresta toda torta, é a aresta bem retinha. Nós estamos falando de 3000 a.C., nós estamos falando de pedra de 2 a 20 toneladas. E o que mais que tem ali? Ah, tem uma coisa muito interessante que eu não consegui... Tem 2 coisas bem interessantes. Todas as faces da pirâmide são voltadas para os 4 pontos cardeais.
É uma face norte, o norte verdadeiro, face sul verdadeiro, leste verdadeiro, oeste verdadeiro. E uma coisa que eu não consegui achar em lugar nenhum, assim, provar realmente se é uma coincidência ou não, é que diz que as três, pai, filho e neto, têm a disposição exata do cinturão de Órion, que são as Três Marias. Então as estrelas lá, as Três Marias, diz que é a mesma posição, duas alinhadas e uma desalinhada. E são as três ali, são duas alinhadas e a terceira desalinhada. Só que isso eu não sei se é especulação, porque eu não consegui provar nada, assim, não consegui achar nenhum estudo de verdade analisando isso. Então, voltando lá, qual que é a contribuição da matemática? Tudo isso que eu acabei de falar, na verdade, veio depois na matemática grega. Só que já estava aplicado ali. Então, como que veio muito depois na matemática grega, se já existia na teoria sem nada, é claro que uma teoria sem nada escrito, né? E algo assim que particularmente me impressiona muito são a genialidade deles para fazer as armadilhas, para evitar que Sim. ladrões chegassem no dentro do tesouro do faraó, tudo, e faziam caminhos falsos, tudo, né? Não adiantou muito, né? Mas Mas assim, por exemplo, tem corredor que a armadilha desceu, que os ladrões fizeram túneis em volta da armadilha. Eles não conseguiram tirar a armadilha. Eles tiveram que fazer túneis em volta da armadilha. Eles saquearam em volta da armadilha. Todos foram saqueados, né? Não tem nada assim. inclusive as múmias, né? Todos saqueados. Acho que todos saqueados. Eu não sei se foram dessas pirâmides, eu não lembro, mas a única que não foi saqueada, acho que foi o transporte, foi fazer um transporte por navio e o navio acabou afundando e acabou perdendo. Mas é a única, mas eu acho que dessas três aí todas foram. Professor, você comentou das coberturas das pirâmides. Qual que era a função dessas coberturas? Será que era só Ser design? bonito. É porque eu já ouvi algumas teorias que aquilo seria, é óbvio, fictícia, para gerar uma concentração eletromagnética ali, Não. para ter uma conexão com extraterrestres. Porque não foi só encontrado aqui no Egito, né, em outras pirâmides ao redor do mundo também, para encontrar essa ponta de metal, assim, para ter alguma coisa. Mas você acha que então só foi decoração? Não, é porque assim, a partir do momento, isso que eu estou falando a gente só tem na grande pirâmide, né? Do filho e do neto a gente não tem. A partir do momento que você encontra o número de ouro numa pirâmide, aí de acordo com o que a gente estuda em sala de aula, o número de ouro está naquilo que é feito para ser bonito. Então, o que é feito para chamar atenção. O que é feito para chamar atenção, você pode fazer os cálculos lá que vai ter o 1,618. Ali, eu acho que eles queriam deixar bonito, e o 1,618 veio na consequência de você querer deixar bonito. E se você quer deixar bonito a ponto de automaticamente você ter o número de ouro nela, a cobertura de granito é de certeza para chamar atenção. Interessante. E, Assim, e a questão de aspectos culturais dos egípcios, você consegue ver alguma características dele hoje no nosso dia a dia? Ah, sim. Por exemplo, essa cobertura das pirâmides diz que a maioria estava no próprio Cairo, nas casas. Eles roubavam para construir casas lá no Cairo. E aí você está falando no nosso dia a dia. Quando a Europa estava passando pela sua última era do gelo, olha lá, a última era do gelo da Europa, os egípcios já tinham vilas, eles já tinham fogão dentro de casa, eles já tinham encanamento, eles já tinham cemitério longe da cidade para não contaminar a água. Então, assim, nós estamos falando de um pessoal bem avançado para a época deles. Então, assim, não é novidade eles construírem esse tipo de coisa. Eles já tinham estrutura de casas bem feitas, né? e a que tá passando até agora, a relação dos desenhos, tudo que eles faziam, assim, você acha que tem alguma ligação? O povo fala que tem muita ligação com os extraterrestres, né? Os desenhos, os símbolos, tudo. Então, isso aí eu não pesquisei assim a fundo, mas eu acredito que seja um, apesar assim, que aí volta naquela conversa. Às vezes se você encontra desenhos lá em algumas cavernas, e em várias cavernas ao redor do mundo você encontra o mesmo desenho. Não, eu não consigo encontrar uma explicação assim, né? Como que você tem o mesmo desenho em vários lugares Sei diferentes, que não né? tinha ligação, Se não né? tinha Sem ligação ligação, né? É nenhuma. estranho. Professor, tem mais alguma curiosidade desse livro que você comentou no começo? Que você gostaria de compartilhar? Gente, esse livro é um livro que foi bem contestado, né? Ele chegou para
pôr dúvida, mas não necessariamente que essas dúvidas eram verdade, porque só de você pegar só o capítulo da pirâmide e conseguir invalidar tudo, muito provavelmente você vai conseguir invalidar praticamente tudo que ele fez lá. Mas assim, é um livro para quando você é adolescente com a cabeça meio Vazia, né? você vai querer ler aquilo e vai achar que tudo aquilo lá é verdade. Mas é um livro bem É gostoso, né? A gente de sair um pouco recreação. da formalidade de pensar, né? Ser criativo, assim, pensar como Vai que é. na recreação ali, mas nessa parte dos desenhos ele fala muito desse desenho. Ah, como que você justifica que lá no Egito tem um desenho que tem na Bolívia, que tem em outro lugar, que tem no México, se eles não tinham nenhuma ligação? Aí ele justifica que era o mesmo extraterrestre que viajava para cá e para lá, eles estavam levando. Essa Professor, e a pergunta que não quer calar. Você acredita em vida fora da Terra? Sim, Acredita? acredito. Quais são as... Ah, não sei, eu acredito meio assim, no sentido de. É muito. Você acredita que em tanto planeta que deve ter, se a gente for analisar que 1% ofereça alguma condição, daquele 1% ofereça mais. Eu acho que deve ter algum lugar assim. Não necessariamente vida que nem a gente, mas assim, que dá pra. Porque é muito, se você for pensar em 1%, 1% tem atmosfera, vamos pensar. Dessa atmosfera, 1% é capaz de fazer isso. Desse tanto, 1% é capaz de fazer Chega a isso. ser muito estranho, né? Só ter É, só nós aqui no planeta poder ter estranho. vida, tudo. Isso aí invalida muita tese, se realmente fosse verdade, mas não necessariamente que vai ter humanoide que nem passa. Porque assim, as condições de vida pra gente formou essa estrutura corporal que a gente tem, né? Mas não necessariamente que as condições de vida que foram, assim, estabelecidas para nós são para eles. Às vezes uma temperatura a mais possa ser que eles consigam sobreviver, né? Mas é praticamente isso. Tem mais alguma coisa para falar? Não, Alguma acho que coisa é. interessante? Bom, pessoal, já encerrando, esse foi o nosso podcast com o professor Carlos. Foi um prazer tê-lo aqui, né? Aceitar o nosso convite. E é isso, um prazer enorme estar aqui esses minutinhos, né, falando sobre uma coisa muito interessante. E acho que é isso. Lembrando que esse tema surgiu numa conversa aleatória. Foi numa conversa aleatória. A gente saiu do almoço e tava conversando coisas super aleatórias, né? Sobre as pirâmides. E aí a gente recebeu, né, a proposta de fazer o trabalho. Eu falei, nossa, o primeiro convidado. Já pensamos logo de primeira, tudo. Mas é legal, é um tema bem legal. Bem interessante, assim. Para mim foi uma experiência muito bacana, porque às vezes a gente vê o professor só dando aula, a gente não conhece os pensamentos. Imagina o outro lado, né, que o professor tem fora ali. Não pensa, não sabe o jeito que ele pensa. Foi muito bom ter essa experiência. Legal, é bem legal, um tema bem bacana. Muito obrigado, senhor. É isso, pessoal. Fiquem atentos aos próximos episódios. Falou!